e é bom a gente ver, né, mais atletas tendo espaço no time de cima. Até vi muita gente falando, olha, o Yamal também começou a ter espaço no time principal do Barcelona e treinar com 15 anos também, né? Logo depois já começou a ser utilizado no principal. Quem sabe, né? Porque não? Eu não sou contra, por exemplo, o cara tem 16 anos, não vamos esperar até os 20 para ele jogar no profissional. É claro, é perigoso para queimar, né, o jogador, a largada, mas muitos jogadores surgiram muito cedo assim que deram certo. Se o cara é muito diferenciado mesmo, eu acho que ele pode dar conta, né? Por exemplo, o Vitor Roque no Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava na Série B, ele estreou com 16 anos mesmo, com o Luxemburgo, né? Acho que ele aguentou jogar contra um Botafogo ali, acho que uns 20 minutos e já saiu cansado, né? Pra você ter ideia da preparação física, o tanto que é diferente. E aí o Estevão também do Palmeiras e tal. Ah, mas esses caras são grandes jogadores. Tá, mas a maioria teve sucesso antes dos 16, 17 numa Série A. O Wanderson, por exemplo, que se é um cara muito diferenciado, eu acho que, por exemplo, em outros momentos na Série C, agora para a Série B e no Campeonato Estadual, por que não testar esses jogadores? Porque tem muita gente também muito fora da curva que eu acho que pode fazer a diferença. E uma venda futura, né, também, não muito diferente. Bora falar então que história é essa de um estrangeiro, né? Eu vou deixar essa matéria aqui do Portal do Rato na Série B. Ele já trouxe algumas outras informações, algumas não concretizaram e outras sim. Então eu vou deixar aqui, mas sempre deixando claro para vocês que é muito mais especulação de fato, tá? Ele fala aqui, ó, conforme conversei com o próprio jogador, faltam detalhes para a chegada de um gringo, né? E aí o que acontece? Muita gente vinha pensando num jogador chileno, que agora eu comento sobre ele, mas que tem outro atleta sendo especulado, que é o Diego Coelho. Não tem conversa, pelo que eu vi aqui, não tem nenhum tipo de procura oficial. Tá tendo essa especulação de que seria uma opção de centroavante para o ano que vem. Jogador que é o vice-artilheiro da Liga Chilena nesse ano, ele tem 12 gols em 28 jogos, é um desempenho muito bom. Na temporada soma 14 gols em 32 partidas. Jogador uruguaio, então, que tem contrato com o Cobresal somente até o final desse ano, né? Então, para o ano que vem, a temporada lá no Chile também já se encerrou, ele ficaria livre no mercado. Jogador canhoto, 1,82 m, já joga lá no futebol chileno, já tem 4 temporadas consecutivas, né? Desde 2023, já tinha passado bem, né, para um outro clube também do futebol chileno, e no futebol uruguaio, surgiu no Nacional do Uruguai, não foi muito bem, foi bem pelo Cerro em 2021, onde marcou 11 gols em 24 jogos até chegar no futebol chileno. Pelo que eu vi, também não teve compensação financeira, então seria uma contratação mais fácil, né? Não é um atleta super jovem de fato, tem aí 30 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer sobre o atleta? Você já ouvia, né? Já tinha ouvido falar sobre esse jogador? Eu não conhecia, e é apenas uma especulação, né, de fato. Mas ainda assim, acho que pode ser uma boa. Igual eu falei no último vídeo, tem muitos jogadores que vivem uma fase boa no futebol chileno, uruguaio, paraguaio, colombiano, venezuelano, que são bons jogadores, mas que não têm um salário tão alto igual aqui no Brasil. A liga aqui no Brasil está muito inflacionada, seja nos clubes na Série A, na Série B, na Série C. Às vezes você consegue trazer um artilheiro de uma liga do Chile e ele está ganhando 15 mil, 20 mil por mês, sendo que tem jogador aqui que é artilheiro da Série B, para renovar no ano que vem é 100 mil, 150. O próprio Náutico passou por isso com alguns jogadores nesse ano. Tá aqui o mapa de movimentação do Diego Coelho nessa última temporada, 28 partidas, 25 como titular, 12 gols e uma assistência, é um cara bem mais de área, mas que se movimenta bastante também. Enfim, jogou a Libertadores também em 2024, deixou até que uma boa impressão, né? Jogando pelo próprio Cobresal, marcou 2 gols e foi isso. 2 gols, foi contra quem os gols dele? Contra o São Paulo ou não? Um gol contra o São Paulo e outro contra o Barcelona do Equador. Enfim, não parece ser um atleta ruim de fato, ainda mais para um teste na Série B. Lembrando que o Cobresal não estava na Libertadores nesse ano e também não vai estar na Libertadores do ano que vem, o que facilitaria, né, uma eventual contratação. E aí o outro nome que tinha sido especulado foi o Sebastián Díaz, que eu trouxe aqui no canal também, que seria aquele cara de marcação e tal. 33 jogos pelo La Serena, Deportivo La Serena do Chile, já está 2 temporadas por esse clube, sempre sendo titular e tendo até que uma nota média interessante, né? Tá aqui o mapa de movimentação dele, um atleta muito mais de marcação, não é aquele jogador de fazer muitos gols, muitas assistências, aquele camisa 5 de fato. Nessa última temporada no Chile, 25 jogos na Liga, 20 como titular e uma assistência. Ano passado também, só tomar uma água para a gente falar aqui então desse volante chileno que está na mira do Náutico. Vou deixar primeiramente, a primeira matéria que tivemos sobre isso, especulação nas redes sociais, foi aqui, ó, do Daniel Christian, que cobra, né, fala aqui sobre notícias do Náutico e tal, o portal dele que é a Voz do Timbu, bem conhecido. Ele trouxe aqui lá no dia 10 de dezembro, ó. Sabe aquele volante pitbull? Pronto, esse é o perfil do Dias. Não tem informações sobre interesse, mas ele é um volante destruidor, forte e com mobilidade. Jogaria hoje no lugar, né, do Samuel o Auremir, que estão sendo escalados dos prováveis times, né, do Náutico para
2026. E aí, né, depois disso, trouxe também um outro portal aqui, ó, TV Aurimbu, é isso, ó, Portal do Rato na Série B. Ele trouxe aqui, ó, sobre Sebastián Dias, né, atuou no Deportivo de La Sierra, Deportivo La Serena, do Chile. O Náutico, de fato, fez contato com o jogador e as negociações se intensificaram após o fim do campeonato chileno. Clubes da primeira e segunda divisão chilena também tentaram o jogador. E aí fala um pouco mais, né, sobre o jogador e tudo mais, que é muito conhecido por conta da marcação e tal. Então, assim, eu ainda acho que isso aqui é só especulação de rede social. Pode ter sido um contato? Pode. Até porque se você for conversar com um scout, por exemplo, de clubes, os caras falam, não, a gente monitora 80, 90 jogadores de uma vez, normal. Só que aí para evoluir, igual foi o segundo portal aqui, numa proposta de fato, de negociações, não temos nenhuma informação que confirma de fato esse interesse, apesar dessa matéria aqui, esse primeiro post, né, no Twitter do Daniel Christian, que havia comentado sobre o Sebastián. Quem que é esse jogador então? Não é muito conhecido aqui, até porque só jogou no futebol chileno e em clubes menores, como por exemplo Temuco, o próprio Universidade Concepción e no La Serena nesses últimos 2 anos que ele está por lá, que é um clube um pouco mais conhecido, né? Eu particularmente conheço um pouco mais esse Deportivo La Serena, que ele tinha um jogador brasileiro, né, aqui no elenco, agora eu falo sobre isso. Enfim, mas ainda assim não é um time que vai disputar nem Sul-Americana, para você ter uma ideia. Nessa última temporada, então, 33 jogos e uma assistência, já tem 29 anos, então não é aquele jogador caríssimo para ser negociado e tudo mais. Muita gente até fala, né, que ele é um cara muito bom de marcação e tem contrato com o clube até o final do ano que vem. Então não seria fácil eles também perderem um jogador que tem sido titular nos últimos 2 anos, né? Então realmente não é uma negociação tão simples assim de se imaginar. Enfim, tá aqui o mapa de movimentação dele, tanto na Copa do Chile, onde o clube foi bem, quanto na Liga, que acabou terminando no meio de tabela, e que já havia na temporada passada disputado também 26 jogos, sempre números baixos de gols, né? Por exemplo, ele marcou um gol em 2022, um em 2019 e outro em 2016 e depois só em 2015. Então, assim, tem muito tempo de fato que ele não joga. Para falar que nunca jogou num time mais conhecido, jogou pelo Audax italiano, né? Esse é mais conhecido sim. Inclusive jogou um jogo só na Sul-Americana naquela ocasião. Não é um atleta de super destaque e tudo mais. Só que tem algumas características que poderia ser interessante, que é esse volante mais de marcação, talvez parecido até com o Lucas Romero, até porque ambos têm uma altura parecida, né? 1,71, aquele volantão parrudo também, que vai só marcar, ele ajuda na criação, apesar de não ser aquele cara que vai marcar muitos gols, né? Muito baixo o número de gols e assistências, mas se você observa aqui, ó, não é um cara retrancado também só dentro da área, chega até nessa metade aqui do campo, nessa primeira metade muito bem do campo adversário. Eu acho que é uma boa opção sim, de olho para o ano que vem. E eu acho interessante porque, eu sempre falo isso, os clubes da Série A, da Série B, da Série C, da Série A eles olham muito para o futebol sul-americano de fato, mas só para os destaques. Então, por exemplo, esse cara aqui para chegar para a Série A, para um clube, todo mundo vai ficar com o pé atrás. Ah não, o Atlético Paranaense contratou o jogador. Pô, 29 anos, não jogou nenhum time assim muito relevante, pressão gigantesca, né? Porque tem que ser só jogadores jovens e tal. Agora, para os clubes que estão na Série B e na Série C, eu acho que é uma oportunidade excedente, porque aqui no Brasil a gente está acostumado a qualquer jogador na Série B agora tem que ganhar 80 mil, 100, 150, um bom volante. Não faz o menor sentido, sendo que tem atletas no futebol. Ainda mais se a gente pega assim, Argentina e Uruguai, que tem mais condição, e depois Colômbia e Chile, jogando ali primeira divisão, ganhando 15 mil por mês, 18, 20, é o que mais tem. Então, se você traz esse atleta, às vezes, com um salário de 30 mil aqui no Brasil, 35, já faria mais sentido para eles, né, de fato. Também seria uma boa proposta do ponto de vista financeiro. Enfim, pode deixar sua opinião aqui sobre o Sebastián Dias, especulação que já vinha ganhando força nas redes sociais nos últimos meses, nos últimos dias, né, melhor dizendo, e eu quis trazer aqui para vocês. Inclusive, né, tinha um jogador que jogava nesse clube aqui, que era brasileiro, que é esse jogador aqui, o Rômulo. Ó, pra você ver, né, eu torço pro Cruzeiro, eu lembro dele na base do Cruzeiro, quando ele veio, né, para a equipe de base, em 2019 e tal, fala, rapaz, esse cara vai ser um grande volante. E ele foi pro futebol chileno, né, nada a ver. Ele ficou lá 2 anos ainda, para você ter uma ideia. Jogou 10 jogos, depois 25 e tal. Era volante e lateral direito, sempre jogando primeiro ano como reserva, depois titular. Aí ele foi pro Juventude, numa reta final de Série A, até que foi bem. Depois o Atlético no Campeonato Mineiro, aí se destacou, né, mas ainda assim, né, apostas ainda. E aí sim foi para o Internacional em 2023, foi comprado pelo Inter e vendido depois pro Tigres, né, do futebol mexicano. Aí sim, né, o Tigres é um time gigante, é como se fosse realmente, né, de você pegar o São Paulo, o Fluminense, enfim, ele está sendo titular, inclusive até hoje, né, tem um valor de mercado de 30 milhões, então olha, ele jogava também no La Serena, né, do nada assim, mas eu achei interessante essa coisa, trazer essa informação aqui para vocês, pode deixar a sua opinião aqui embaixo.
E para terminar, tem aqui o Anselmo Ramon, que ainda não definiu seu futuro para o ano que vem. O certo é que, apesar do contrato com o Goiás, não deve seguir para o próximo ano, tá? Jogador que eu acho que pode ser sim, uma boa alternativa, até pelo que ele já mostrou, né, no CRB. E nesse ano pelo Goiás também não foi uma temporada terrível, porque o Goiás realmente não conseguiu subir, mas ele marcou 10 gols em 35 jogos na Série B. Não era muito diferente do que ele vinha fazendo. Ó, 2024, 23 gols, mas se a gente pega o que mais importa na Série B mesmo, ó, ele marcou 10 gols pelo CRB e 2 assistências. Entregou a mesma coisa do ano mais artilheiro dele. 2023 também, ó, 52 partidas, 16 gols. Acho que ele marcou um pouquinho mais, né? Não, 9 gols também só na Série B. Então, assim, foi a média dele. É porque a gente olha esses números aqui com estadual, Copa, aí fica aqueles números inchados demais. Mas olha aqui, ó, o máximo que ele marcou mesmo foi 9 gols, 10 gols, caramba, na Série B do Campeonato Brasileiro. Até pela Chapecoense em 2020 foram 10 gols marcados. Então, assim, é um cara que entregando esse número aí pro Náutico, eu acho que faria mais sentido, né? Eu acho que faria uma contratação muito boa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos que eu já trouxe aqui no canal. Se inscreve, bora chegar aqui em 25 mil e nos vemos numa próxima.